Como eu havia prometido para vocês que eu responderia através de vídeo, como eu sempre faço, depois, quando tem assim algum evento, webinar ou alguma live que não dá tempo de responder todas as dúvidas, sempre eu gravo um vídeo com as respostas. Esse, então, é daquele webinar que houve no dia 27 de julho, com a presença do Ítalo e do Dr. Álvaro. As perguntas foram enviadas, algumas foram respondidas durante o nosso tempo lá, e outras não deu tempo. Vou responder agora para vocês. Mas eu não vou selecionar as que eu respondi e as que eu não respondi. Eu vou responder de acordo com as que chegaram para mim. Esse aqui é um relatório que a Mondugel me envia sempre que termina o evento. Então, aqui nós temos os cumprimentos, aqui eu vejo a presença de várias pessoas que eu ainda não conheço, outras que são meus alunos, outros que são alunos que estão chegando agora na TGR, sejam todos bem-vindos. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês no webinar. Muito obrigada pela confiança de assistir o nosso assunto, o nosso tema e prestigiar os nossos convidados. Esses bom dia, boa noite, eu vou deixar todos, porque já foram todos cumprimentados lá, né? E aqui também, agora no início. Então, vamos partir para as dúvidas. Vamos lá. Essa primeira aqui, de José Rodrigues, eu comentei, né, que tem pessoas que querem ser igual cavalo. Aqui em Goiás, tem vários nomes, mas entre eles, o que eu conheço é Antônio. Você coloca o cavalo, só vai olhar para frente. Então, eu disse que o profissional não pode ser assim, olhar, tem que olhar como um todo, tem que olhar o nosso cliente, os problemas dele, o imóvel rural como um todo, e não somente focar no problema que ele nos trouxe. E ele disse que ele conhece na cidade dele como tapa, e é por isso que vem a expressão tapado. Hoje em dia, nós somos profissionais de gestão territorial. Nós não somos mais profissionais que faz CCIR, que faz CAR, que faz ITR, que faz georreferenciamento, que faz uma curva de nível. Não. Nós somos funcionários profissionais que veem o imóvel como um todo. A pergunta do Márcio, eu não entendi, porque foi o contexto do que estávamos falando no momento. Então, ele disse, no caso de cadeia nominal sem matrícula. Ele, talvez, eu não sei a que ele se referia, mas, Márcio, se você estiver assistindo esse vídeo, pode reenviar sua dúvida, pode reenviar, não sei se foi uma dúvida, um comentário, mas pode reenviar, que teria o maior prazer de a gente voltar nesse assunto. O Matheus disse o seguinte, que uma tabeliã estava questionando a ele a respeito do remanescente de vegetação nativa e quis saber como que ele sabe o que tinha em 2008. E exigiu que ele colocasse 20% de reserva em um imóvel menor que 4 módulos fiscais, sendo que é 100% área consolidada. 2 comentários. Matheus, meu amigo, ela deveria saber, e várias pessoas sabem, existem imagens de altíssima resolução e mesmo que não haja no momento imagem para conferir, o próprio Google volta lá na época, atrás de 2008, anterior a 2008, que pode se comparar o que tinha antes e o que tem depois. Quanto à exigência de colocar os 20%, acho que não cabe a ela, cabe ao órgão ambiental, porque embora a lei diga que os imóveis abaixo de 4 módulos fiscais, o que ele tiver é o que ele vai apresentar como reserva, e no caso, se ele, no caso do Matheus, ele não tinha nada, é 100% consolidado. Porém, nesse mesmo artigo, diz que vedado o uso alternativo do solo. Isso quer dizer o quê? Que se ele não apresentar reserva alguma, se ele não apresentar os 20%, dependendo da lei estadual, lembra bem, não, a lei federal diz que veda o uso de solo. Porém, cada estado fez a sua interpretação da lei. Então, tem estado que obriga a ter os 20%, assim, não é obrigado, mas se ele não tiver, ele não vai ter uso alternativo do solo, ou seja, ele não poderá estar solicitando uma licença para fazer qualquer coisa, porque ele está com o uso vedado. Veja no seu estado como foi interpretada essa parte. Esse sobre o valor mínimo de ITR, de CCIR, eu até escrevi um artigo, está no Mundo Geo, mas também está no site da TGR Treinamentos, na parte de blog, comentando sobre esses valores. Gostaria que vocês lessem esse artigo.
O Emanuel diz que a planta para fins do campeão terá a obrigatoriedade de ser referenciado. Eu entendo que só deveria ser já referenciado no rural. Por isso, acho que o técnico deve se informar em caso de limites urbanos. Se trata de urbano mesmo ou rural. Pode falar algo a respeito. Eu entendi, o Emanuel, não sei se foi isso que você quis explicar, porque deve ter sido naquele momento que estava falando sobre área urbana e área rural. E para o CCIR considera-se o objetivo do imóvel. Se ele está cumprindo uma função agrícola ou pecuária, mesmo estando na área urbana, ele será considerado um imóvel rural. Se ele estiver na zona urbana, mas para fins de Receita Federal, ele pode estar cheio de gado, de soja, o que for, mas ele será considerado imóvel urbano. E eu entendi que você disse assim, que se ele estiver na urbana, que não deveria ser cobrado essa obrigatoriedade de já referenciar o imóvel. Eu creio, sim, que é um serviço bom que a gente apresenta para o nosso cliente se a gente medir. Por quê? Porque ele terá a medida certa, terá o CCIR correto, mesmo estando na área urbana, ele não irá apresentar o ITR, mas ele terá pelo menos como argumentar um valor de um IPTU. E também, para o INCRA, como considera o imóvel, mesmo que seja na área urbana, e se ele estiver cumprindo essa função rural, ou agrícola, seja o que for, ele terá a área dele medida corretamente. O José Luiz diz que deve considerar que a base de qualquer serviço está atrelada inicialmente ao levantamento geodésico, ou seja, deveremos iniciar dessa maneira para concretizar os demais documentos. Correto? Corretíssimo, José Luiz, corretíssimo. Como que nós vamos ter uma área no registro, uma área no CAR, uma área diferente que foi medida por acaso um garminzinho ali para fazer um CAR, ou uma área no CCIR, quando ele for obrigado a fazer o referenciamento, ele terá que sair pagando novamente para fazer o ajuste do CCIR, do ITR, do CAR. Então, a base que deve ser considerada deve ser, sim, esse levantamento geodésico. Lembrando, para quem não sabe, ele foi bem claro, levantamento geodésico é aquele de altíssima precisão. Garmin não é e nunca foi um levantamento com altíssima precisão. Ao João Batista, ele disse que ele é o inventor do marco de aço para georreferenciamento. Olha aí, eu não sabia, João Batista, foi bom ficar sabendo. A gente sempre quer saber, quem inventou isso, quem inventou aquilo, né? Então, sempre é bom que quando a gente saiba quando a gente fica sabendo quem inventou. O José Rodrigues voltou com uma pergunta assim, pergunta pequena, mas complexa. Um cidadão começa a existir a partir do registro de nascido vivo. Depois, certidão de nascimento, CPF, é claro, a queda de nascido vivo é do hospital, depois ele vai no cartório, tem a certidão de nascimento, posteriormente o CPF. E no imóvel rural, qual a sequência? CAR, CCIR, TR? José Rodrigues, bem que você disse que a pergunta era pequena, mas complexa. Realmente, porque se nós formos pensar que as áreas, para ter uma matrícula, ela é necessário que um dos requisitos da matrícula é que ela tenha o CCIR, ela faz parte, é o requisito essencial da matrícula, então nós podemos chegar à conclusão que o CCIR tem que vir antes da matrícula. Então vamos pensar na origem do imóvel. Estou te respondendo o que eu penso, tá? Uma das aquisições do imóvel é o usucapião. Então, quando ele vai ser registrado ali, ele vai ser uma aquisição originária. Só que para isso ele tem que ter o CCIR. Quando o juiz ou cartório determina ali a sentença ou a certidão de qualificação registral, a primeira coisa que ele pede, o juiz principalmente, ele já autoriza a fazer o CCIR. E contando que o imóvel, mesmo em situação de posse, ajuste título, ou posse por simples ocupação, ele pode ter o CCIR, pode e deve ter o CCIR dele, é obrigatório. Então, nós podemos pensar assim, que o CCIR pode vir na frente, porque o imóvel ele vai nascer quando ele já está devidamente registrado com a matrícula aberta, porque é a matrícula que individualiza o imóvel. Então, somente a partir daí que o imóvel nasce. Mas, se nós podemos saber que o imóvel, mesmo que ele não esteja matriculado, registrado ou com título de domínio,
ele é obrigado a cumprir uma função social. E essa função social, ela é determinada através do CCIR. Então, na minha humilde opinião, eu creio que o imóvel pode sim considerar que ele nasce no CCIR, mas eu gostaria que os colegas dessem a opinião de vocês. Olha aqui, Ana Martins, ela trabalha com gel e é proprietária de imóvel. Que bom, Ana, porque aí você vê os cuidados que você tem que ter ao contratar os profissionais, pela dificuldade que você sabe que é um CCIR, ITR bem feito. Então, não vá pelo preço, vai pela qualidade do trabalho que será apresentado a você. O Leandro perguntou o seguinte: no ITR, como poderia comprovar se, por exemplo, a quantidade de gado que o proprietário do imóvel rural disse possuir? Qual documento exigido do proprietário para comprovar essa informação? Bom, essa informação ela será exigida, caso caia numa malha, será exigida pela Receita Federal, no caso do ITR. Nós, como profissionais, nós não temos que pedir nada para o proprietário. Nós só temos que não ajudá-lo a mentir. Porque se o proprietário mentir que tem um gado e que tem 10 cabeças de touro, não sei quantas galinhas e que planta soja, não cabe a nós sabermos se ele está mentindo ou se ele está falando a verdade. Agora, nós não podemos também sem um embasamento para nós mesmos. Por isso que eu acho que é necessário, quando o cliente te procurar, você pega por escrito dele a declaração de quanto ele possui, do que você vai informar para ele na declaração dele. Porque se amanhã der um problema, ele pode falar, não foi eu que fiz, foi quem declarou, né? Mas isso não justifica para a Receita Federal. Aliás, isso não justifica para ninguém. Cada um assume o seu erro. Se declarou 10 touros e ele não tem nem pasto, não tem nada, ele não tem nem um curralzinho, não tem nada, e está declarando, ele que vai pagar por isso, e não nós. Agora, o que ele vai comprovar para a Receita Federal? Então, assim, se ele vacina, ele tem todos os comprovantes. É por isso que é importante esclarecer os proprietários que tudo isso tem que ser guardado. Não pode jogar nada fora, porque é isso justamente que ele vai necessitar disso aí para comprovar o gado que ele tem. Não sei se é Jafita o nome, mas aqui parece que é Campelo. Boa noite, sou recém-formada na área e gostaria de trabalhar nesse rumo de regularização de áreas. Porém, não sei por onde começar, não conheço muitos proprietários de terras. Essa pergunta até foi falada lá, né? Gostaria de uma dica de como devo fazer para dar início a esse trabalho e como conseguir clientes. Você fazer um site, redes sociais, você ter um Instagram direcionado para proprietários de imóveis rurais, você deixar um panfleto em casa de agricultura, que vende material agrícola, você fazer uma parceria com o sindicato, com a Emater. O boca a boca é muito importante. E o trabalho bem feito, quando você atende bem o cliente, a tendência é ele te indicar para outros clientes. É uma boa maneira de você captar justamente através dos clientes, porque no início é difícil, no início é claro, todo mundo começa com um cliente. Só que esse um fala para outro que o seu atendimento foi bom, que você trabalhou bem, que você tem muito conhecimento, e assim vai aumentando a sua rede de clientes. Tem uma pergunta do Márcio que ele perguntou assim: e em áreas da Amazônia para fins de preservação? Eu não sei, Márcio, porque aí saiu talvez na hora a gente sabia de qual que era o assunto, né? Mas se você puder, refaça a pergunta, por favor. O José Rodrigues comentou que nunca pagou ITR, mas, salvo melhor juízo, o ITR é o menor tributo que existe. Ainda tem gente querendo diminuir o ITR? Pois é, né? Porque, gente, vamos partir desse princípio. Se ele está pagando imposto, é porque ou ele não tem muita área de preservação, não tem reserva, não tem APP, porque quanto mais ele tem, mais diminui o imposto dele. Então, uma das opções é essa. Ou ele não está cumprindo o grau de utilização. E sempre há uma maneira dele diminuir. Agora, só que tem pessoas que às vezes vai pagar R$ 300, 1.000 e poucos reais, e não quer pagar nada, quer dar um jeito de lesar e pagar o mínimo. É isso, talvez, que ele esteja comentando aqui, porque ele não é um tributo do outro mundo para quem tem um imóvel que vale milhões. Então, se essa pessoa tem um imóvel que vale 3 milhões e não quer pagar 1.200, 3.000, 4.000, 5.000. O valor do ITR depende não só do GUT, essa é a pergunta do Joel, mas também do GE grau de eficiência na exploração e o GE que está diretamente relacionado ao uso de tecnologias e insumos para aumentar a produtividade da área utilizada. Esse foi um comentário que ele fez. A Daniela diz que quando o proprietário não tem nada além da matrícula e temos que criar tudo, CCIR, CAR,
Ótimo, Daniela, porque aí é serviço entrando, né? Então, se ele chega com você com a matrícula, olha que bacana, já oferece para ele o trabalho de fazer uma medida já referenciada, se for acima da área exigida, na época, né, nós estamos em 5 hectares, daqui um dia passa para 25, se Deus quiser. Se for já na obrigatoriedade de ter já referenciamento, já ofereça esse trabalho para ele também. O importante é que a gente, se ele chega lá para fazer o CAR, a gente não deixa ele embora só com o recibo do CAR, que você mostre para ele que você é um gestor territorial, você é um gestor de imóvel rural, e como gestor, você irá providenciar o CCIR, o ITR e tudo mais. José Rodrigues, conclusão: se o detentor do imóvel acha que o ITR está caro demais e não há erros na declaração, significa que o GUT está muito pequeno, realmente. Que trocando em miúdos proprietários é preguiçoso. Não aproveita a terra e não cumpre função social da propriedade que é sua. Candidato nato a perder a propriedade para o Estado pela via de desapropriação. Justamente. Se ele não está fazendo, não está produzindo, ele realmente é um candidato a perder a propriedade. Kleber disse o seguinte, que na região dos Campos Gerais, no Paraná, as prefeituras estão batendo pesado após assinar o convênio com a Receita, cobrando sem dó os últimos 5 anos. As declarações incorretas, enfim, justamente, elas fazem o convênio e aí elas começam a pegar pesado. Tanto no valor do BTN, que elas têm que enviar para a Receita Federal, quanto também a cobrança. Aí elas começam a cobrar, porque elas sabem que quanto mais imposto paga, melhor para a prefeitura, melhor para o município, desde que esteja sendo bem aplicado. Juscelino diz que se corrigir 2023, por exemplo, e os anos anteriores, já declarados de forma errada, não teria que retificar também as retroativas a fim de evitar da Receita Federal notificar cobrando que pague o retroativo? Sim, Juscelino, é claro. Não adianta nada, por exemplo, se fazer isso correto em 2023, se os últimos 5 anos está incorreto. Mais dia, menos dia, a Receita Federal irá cobrar por isso e quem cobra tem exigências. Quem corrige faz o certo. Uma coisa é você corrigir o que está errado. Outra é a Receita verificar que está correto, que está errado e exigir. Aí vem exigir laudo, exige tanta coisa. Lindomar, nesse caso de uma área que contribuinte pagava 50 mil de um ano para o outro, o imóvel dele tem um ganho de capital de 50 mil para 2 milhões. Vou declarar o ITR, mas não vou ter um problema com a minha declaração de imposto de renda? Não. Isso aí, inclusive, já assisti até, o doutor Álvaro disse isso, eu já assisti palestra de funcionário da Receita Federal dizendo que o que você declarou no imóvel quando você comprou no imposto de renda, você vai continuar declarando até que você venda esse imóvel. Do momento que você não mexeu nada, vai continuar sempre aquele valor. Agora, no ITR, não, é o valor venal no dia 1º de janeiro do ano. O João Batista diz que não é engenheiro agrônomo, técnico agrícola e técnico em agrimensura, também pode fazer o laudo. Olha, eu não sei, porque quando eu vejo as notificações que a Receita envia, nas que eu vejo, sempre ele se refere a engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal. Mas se pode, que bom, né? Então, pessoal aí que é técnico agrícola, técnico em agrimensura, pode correr atrás para ver se eles têm essa habilitação para fazer o laudo. Genel Salfai. E a prefeitura que emite o ITR sem gel do imóvel? Aqui no município há muitos conflitos de limites e proprietários, porque a prefeitura não fez gel. Justamente. Hoje em dia, não fazer o gel é um prejuízo para o proprietário. Alain, eu tenho um cliente que termina a área de posse que nunca declarou o ITR. Agora ele tem título e vai registrar no cartório. Ele vai declarar os últimos 5 anos. Porém, qual o valor que ele fará nesses 5 anos? Faz uma média de quanto era o valor de mercado de cada ano e a área usada por ele na época. Ele não terá, por exemplo, suponhamos que ele tenha reserva, legal, nos últimos 5 anos. Ele não terá o desconto, mas ela deverá ser declarada. Tudo como se estivesse sendo declarado na época, né? Então, é o valor do imóvel, tudo, porque quando cair na malha, quando a Receita for verificar, ela vai verificar quanto que vale o imóvel naquela época. Então, você tem que correr atrás dos VTN dos últimos 5 anos. O Lindomar disse que, nesse caso, ele não teria como comprovar esse investimento. Lindomar, também não sei qual foi a conversa, mas se puder, envia novamente sobre o que é.
O Joels, que o valor para realizar uma perícia e avaliação de um imóvel rural existem tabelas referenciais do IBAP de cada estado. E o profissional que aceitar o encargo de realizar uma vistoria para avaliar um imóvel rural conhece a norma NBR 14653 da ABNT. Então foi bom, Joel, o seu comentário, porque tem muita gente realmente cobrando muito caro. E ele continuou: a perícia e avaliação de imóveis rurais devem ser avaliados de acordo com a norma NBR 14653. A perícia, avaliação e também, eu não sei se abrange os laudos técnicos que os agrônomos fazem, o laudo de VTN e tudo mais. Alessandro, não consigo ver. Ah, tá. Isso aqui não. Kleber, as declarações do ano passado aqui na minha cidade foi a base do DERAL, do governo do estado. Algumas outras prefeituras tinham laudos. Realmente, tem local, tem municípios que a prefeitura não faz nada. Às vezes ela até tem o laudo, mas não faz a determinação do VTN, mas sempre tem órgãos estaduais ou municipais que podem contribuir. E Ali, uma pergunta: você precisa da área do imóvel correta ou estimada para fazer ITR e CCIR? Se você tem a matrícula, porém você não tem uma medida correta do imóvel, o aconselhável é que você faça pela área da matrícula. Mas se você tem a área medida e essa área não extrapola 5%, você pode até declarar a área medida. Mas se essa área não for georreferenciada, de todo jeito, quando for fazer o georreferenciamento, ele terá que fazer a retificação. Por quê? Porque sempre vai dar uma diferença de área e não pode haver essa diferença de área. Então, assim, ele precisa sim da área correta, porém não é obrigatório que tenha. Mas se ele tiver acima dos 100 hectares hoje, que é obrigatório, provavelmente ele terá que fazer o georreferenciamento, a certificação, né? As prefeituras contratam avaliação em massa, através de amostragem, incluindo diversos pontos ou regiões do município. Realmente, a prefeitura tem os critérios dela, né? Juscelino, se corrigiu 2023... Ah, não, isso aqui já foi, né? Marcos Santos, sabemos do descompasso da legislação entre o ADA e o CAR, que, embora tenham modos de apresentação de informações distintas, devem ou pelo menos deveriam retratar as informações do imóvel usando as mesmas áreas, com certeza. Exemplo, no CAR, a área de vegetação nativa deveria ser a mesma no ADA, ou seja, a área física é a área física. E sabemos que a reserva legal e EPP, que são conceitos, na maioria das vezes, estão sobrepostos, mas no ADA só temos a opção de informar sobre a posição para a vegetação da APP, fazendo com que a real área da vegetação existente na propriedade fique divergente da área do CAR. E o que é feito é o jeitinho para fechar o ITR. Vocês sabem se está sendo feita alguma gestão para que se corrija isso? Olha, o Marcos, eu não sei se está sendo feita alguma coisa, mas eu sei se cair na malha, o IBAMA dá um jeito, né? João Paulo, áreas regulares tem em todo o Brasil, principalmente em Goiás. Você deve ser daqui, né, João Paulo? Mas com certeza, ainda bem, né? Porque enquanto tiver área irregular, estamos nós aí na frente para regularizar. Isso foi Maurício. Na região de Castro, Paraná, existe uma empresa especializada em auditoria que está regularizando a situação das declarações do ITR no período de 2017-2022. Existem mais de 1.000 propriedades na lista de pendências. Na maioria dos casos, a apresentação do mapa de uso e ocupação do solo tem atendido as primeiras demandas dos auditores. Muito bom, que ótimo. Cristiane, para quem tem barragem há mais de 80 anos, como regularizar? Tem que procurar o órgão ambiental. Jorge, o imóvel tem 2 CCR diferentes, para apenas um número da Receita Federal. Pergunto, como cancelar o CCR errado? Você irá atualizar um deles, de preferência que já está vinculado com o CIB, já fez vinculação no CNIR. Você, se nenhum dos dois tiver com a vinculação, você escolhe ou o mais velho, ou que tem área maior,
deixa ele certinho e solicita ao INCRA, não tem formulário para isso, você vai enviar um e-mail para o INCRA solicitando o cancelamento, explicando o motivo. Normalmente, nos estados, cada INCRA possui um formulário próprio. Bruno, para a declaração, seria recomendado ter um laudo que comprove o valor total da área, separadamente o valor da reserva, benfeitorias, plantio, etc., até chegar na terra nua? Não, não é necessário esse laudo, não, porque o valor da terra nua ele vai considerar o da prefeitura, que a prefeitura determinou. Para o valor de reserva, para os valores de benfeitorias e tudo mais, ele vai buscar no valor venal do imóvel e saber ali fazer um cálculo de quanto que vale as benfeitorias que ele tem. Jussara, se o imóvel tem somente o CCIR e não tem matrícula, posso certificar ou precisa primeiramente o Zucapir? Tem que o Zucapir primeiro, porque ele não tem um título de domínio. Ele não registrou e quem não registrou, quem não registra não é dono. Luiz, quando o imóvel rural é 100% reserva legal própria e reserva legal de compensação, classificação fundiária no CCR será não classificada e o valor do ITR mínimo é R$10. Mesmo que declare o valor de mercado do imóvel, sim, porque ele tem 100% de vegetação. Tem a reserva dele própria e tem a outra que ele está compensando e que ele que tem que declarar. Então, ele vai cair na isenção, porém tem o mínimo, que é de acordo com a Lei 93/93 e com o artigo, se não me engano, é o artigo 35 da Instrução Normativa 256 da Receita Federal. Ele é obrigado, todo imóvel, se não atingir o valor, ele é obrigado a pagar o mínimo de R$10. Maurício, a Receita está utilizando um software ou aplicativo que faz a varredura da propriedade, onde áreas de campo nativas estão sendo identificadas pelo programa como sendo pastagens, gerando muitos questionamentos por parte da Receita, solicitando a apresentação de documento que comprove que é campo nativo. Oh, que chato, hein, isso, hein? De alguma maneira, não deixa de ser incomodação para o proprietário. E gasto também, né? O Pedro perguntou o seguinte: o que fazem quando o imóvel do meu cliente é certificado no CIGEF, mas no caso da sobreposição com terra indígena? Bom, em primeiro lugar, se ele foi certificado no CIGEF, das duas uma, ou não tem essa sobreposição com a terra indígena, ou se tem a FUNAI reconheceu que aquela terra não é uma terra indígena, porque no CIGEF nós sabemos que não aceita essa sobreposição. Mas se está dando a sobreposição no CAR, eu vou falar assim, eu não tenho 100% de conhecimento, aliás, não tenho nem 50% de conhecimento com terra indígena. Mas, pelo o pouco que eu sei, quem forma essas áreas para os cadastros é a FUNAI. Então, se ela informou, tem que saber o seguinte, se essa terra está delimitada ou não. Porque se estiver delimitada, seu cliente, infelizmente, vai ter que provar, vai ter problema, vai ter dor de cabeça lá na frente. Agora, se não está delimitado, eu creio que ele pode procurar porque ele terá o direito dele. Mas eu estou falando, eu não trabalho com muita informação sobre terra indígena. Mas do momento que no CAR, no CIGEF, não houve sobreposição, então é porque essa terra provavelmente não esteja delimitada. Mas é bom ele ir procurar os direitos dele e ir o quanto antes. Thalita é minha aluna, eu admiro muito porque ela nunca trabalhou nessa área, mas era esposa de agrimensor. Esposa de agrimensor, de uma certa maneira, tem um pouquinho de agrimensura na veia, né? Então, hoje em dia, tem muitos alunos que são esposa de agrimensores e marido também de pessoas que já são da área de agrimensura ou de gestão territorial e que estão entrando na área também. É uma boa parceria, marido e mulher. Enquanto um está no campo, o outro está trabalhando. A Thalita se está dando muito bem na área, graças a Deus. Ela perguntou o seguinte: quando o proprietário não tem o CAR, ou foi feito e não temos acesso ao seu recibo para ver a questão de área de preservação, como proceder, visto que geralmente o ITR foi declarado normalmente
Qual a melhor forma de resolver? Olha, Thalita, quando eu sempre digo o seguinte, quando o cliente procura para regularizar o CCR e o ITR, ele tem que confiar a nós também uma maneira de termos o recibo do CAR dele. E o CAR, nós sabemos que ele é um pouco burocrático quanto à questão de senha. O cliente, 90% deles não tem a senha, e a senha é um pouco burocrática, você tem que mandar e-mail para o órgão ambiental, alguns demoram, outros é mais rápido, em Goiás, por exemplo, é rápido. Mas, em último caso, para você fazer um serviço bem feito, teria que ser através do recibo do CAR para você fazer um ADA bem bacana para o cliente. Mas se não tem nenhum deles, uma forma de você pelo menos não ficar tão errada nas informações do ITR seria você baixar o CAR, a geometria do CAR, que você ali terá a geometria da reserva legal, de APP, mas esclareça o seu cliente que o que está no banco de dados do CAR nem sempre está correto. Na maioria das vezes, eu acho que até posso falar sem medo de errar, 70% das vezes tem que ser corrigido. Então explique para ele a necessidade dele te ajudar a ir atrás do recibo do CAR para saber o que realmente está no sistema e corrigir esse CAR. Cleidia pergunta para mim ou para o Ítalo. No caso de emissão de CCR, situação de posse de simples ocupação de uma área no Maranhão, funcionário pediu para apresentarmos o georreferenciamento, como se para protocolarmos no CIGEF precisará do CCR. Apresentamos declaração de posse do sindicato e não foi aceita. Como faríamos? Cleide, é uma situação assim que quem te pediu, das duas umas. Ou ele não sabe que para certificar tem que ser uma área titulada, ou ele está confundindo georreferenciamento com certificação. Porque se ele estiver exigindo uma medida georreferenciada, ótimo, vai fazer a medida georreferenciada para que seja tudo normal, tudo correto, e de preferência já preparando para o futuro uso capião, deixando tudo correto para o uso capião, porque vai terminar na certificação. E se, caso contrário, se ele quer uma certificação de uma área em posse, de simples ocupação, está totalmente errado e você não pode de maneira alguma fazer isso. O que você pode é preparar como se fosse certificar, enviar o memorial provisório do CIGEF, mas certificar nem que ele te obrigue. Lindomar, no caso do VTN, tem um imóvel de 10 anos atrás, custou 15 mil. Nesse período, ele teve um ganho de capital de 200 mil. Hoje ainda declaro com o mesmo valor do VTN de 10 anos atrás? Não. É o seguinte, na declaração de imposto de renda, ele continuará com 15 mil. Depois disso, no ITR, todos os anos ele tem que atualizar o imóvel com o valor venal no dia 1º de janeiro. Então, assim, e claro, aumentando o valor do imóvel, o VTN também, a prefeitura não vai ficar repetindo o mesmo valor todo ano, né? Então, você corrige dos últimos 5 anos. Antes que a Receita solicite. Maurício, no ITR, o que mais está gerando multas é a falta do ADA. E o ADA não tem como gerar declaração retroativa, resultando em multa. Justamente, foi muita coisa mal feita no passado, muita. Não se fazia o ADA. Até hoje tem gente que acha que não é necessário, não quer fazer o ADA, eu não sei por quê, porque o cliente vai pagar para você fazer o ADA, mas tem muitas pessoas que, não, mas precisa mesmo de fazer o ADA, precisa. É claro que precisa, vai fazer e vai ganhar o dinheiro, né? Mas não pode, porque senão vai ficar esse erro proliferando aí todo ano. Marilane diz o seguinte: valores para execução de laudo de avaliação são regidos pelos IBAPs estaduais. Realmente, só que o cliente nem sempre sabe disso e o profissional aproveita que ele está com a corda no pescoço aí de uma notificação da Receita e cobra um pouquinho caro. Eduardo, é que existe diferentes graus de dificuldade nos levantamentos, com certeza. Rogério Cardoso, não sei se é o Rogério meu amigo, deve ser, um abraço, Rogério, lá do Amapá. Na classe dos agrimensores não existe uma regulamentação de valores. Pois é, que pena, né, que a gente não tenha essa união. Aí todo mundo falando da desunião da classe, solicitando que tenha esse movimento para que se faça alguma coisa, né? O José disse o seguinte, que ele formou em Direito, ou formarei em Direito, neste fim de ano para fazer pacote fechado, mas acha que se a OAB fosse humana, não iria para o céu. Realmente, a OAB tem hora que ela dá uma apertadinha, né? Haja vista herança, né? Herança é 30%. Aqui em Goiás, nos outros estados eu não sei. Não sei se ainda é. Mas é bom você
poder ter a oportunidade de fazer um pacote fechado, porque você já pega o usucapião, se especializa em direito agrário e por aí vai, o direito ambiental, né? Eduardo, fazer pelo valor do imóvel pode ser desfavorável ao profissional ou injusto para o contratante. Não, eu creio que pode ser favorável ao profissional, mas não será injusto para o contratante, dependendo da taxa que for cobrada. Porque, é claro, a gente não vai sair cobrando, às vezes, por exemplo, 10%. Um imóvel de 1 milhão, você vai cobrar 100 mil para fazer um georreferenciamento? Não, o georreferenciamento de 100 mil vai depender do tamanho da área, da dificuldade, da quantidade de confrontantes para chegar em 100 mil. Mas poderia se cobrar aí, vamos ver, 1%, 50%, sei lá, dependendo de vários fatores. É claro que só o valor do imóvel não pode determinar o grau de dificuldade de um georreferenciamento. Então, o que vai determinar é o conjunto. O conjunto de tudo que você vai enfrentar. A quantidade de confrontantes, o acesso até o imóvel. Então, o valor que seria... que eu sugeri como porcentagem, seria um valor para você fazer um CCIR, um ITR, uma parte documental do imóvel cadastral. Para não ficar esse negócio, a cobrar R$100 para fazer o ITR. Ah, tem dó, né, gente? Pegar um CCIR novo aí, 5 anos, R$100 por ano. Olha, no primeiro ano tem que ser bem cobrado. No primeira declaração você vai buscar todos os dados. Nas seguintes você vai atualizar os dados. Mas na primeira não, você realmente tem que correr atrás dos dados. No outro não, fica mais leve para fazer. Mas não é por isso que eu falei no webinar, vai pagar o valor que eu pago não fazer uma unha, R$50 para cobrar um ITR. E vamos lá. Mas eu vi aqui que o valor médio de ITR aqui está variando entre R$100 a 200, 300, por aí. José Luiz, o Cresce também possui tabela, onde ela é seguida e muitas vezes fiscalizada. É bom que tenha fiscalização, né? Para ninguém estar ultrapassando o outro. O Jorge diz que regularizará um CCIR errado para o número da matrícula do registro do imóvel. Passou a ter 2 CCIR. Um que eu declarei vários anos e outro CCIR que estou declarando desde o ano passado. Olha, eu fiquei na dúvida do seguinte, Jorge. Se você já estava declarando um e se a área é contígua, por que você está declarando o outro desde o ano passado? Então, você vai ter que escolher um, de preferência o mais antigo, porque provavelmente é o que está vinculado, mas se não estiver, pode ser o mais novo, para facilitar o que esteja vinculado. E solicitar ao INCRA que cancele o outro. O João Batista falou para a gente dar uma contribuída aí com os conselhos para ver se sai essa tabela, né? O Alan mandou a pergunta para o YouTube e eu não tive acesso às perguntas do YouTube. Mas no webinar que eu vou fazer pela TGR na quinta-feira, agora, dia 10, será somente pelo YouTube. Então, as perguntas serão respondidas pelo YouTube e depois eu vou responder as perguntas que forem enviadas. Se não der tempo, né, de responder lá na hora. O que não der tempo, eu respondo depois. Juliana perguntou qual a visão do ADA na Receita Federal e quais impactos desse cadastro junto ao IBAMA. A visão do ADA na Receita Federal é o seguinte, é que ela é o instrumento que a Receita usa para que ela saiba se o desconto que ela está concedendo, se realmente ele existe, se o proprietário... Porque é o seguinte, uma coisa é você falar assim, tem 20% de reserva, tem 3 hectares de EPP, tem tanto de RPPN. Outra coisa é a Receita Federal ter um documento que realmente fala, olha, assim como ele tem a tabela do VTN, assim como ele tem a certidão do imóvel, assim como tem os documentos pessoais, ela também precisa de um documento que comprove isso. Aí você vai me perguntar, mas não tem o CAR? Tem. Então, por que tem que ter o ADA? Aí já não sei responder. E junto ao IBAMA, é porque o IBAMA é o órgão fiscalizador. Se não tem o ADA, quando cai na fiscalização do IBAMA, ele primeiro vai olhar, não tem o ADA ou tem o ADA, em qualquer situação ele vai solicitar o CAR. Falando que tem interesse, tem um cliente que tem uma posse. Nunca fez o ITR, agora ele recebeu o título e vai registrar no cartório. Vai ser preciso fazer os últimos 5 anos. Para fazer essas declarações, analise o valor de mercado de cada ano para definir o valor, sim, de cada ano, né? Senão seria o valor atual e seria até injusto às vezes. Adriana, aqui no Mato Grosso temos um enorme problema com o INCRA. Processos demoram meses, em situações até anos para homologar um processo. Adriana, tem estado aí que eu sei que demora meses.
Agora demora anos, coitado do cliente. Olha, tem o telefone da ouvidoria. Acesse a ouvidoria para saber por que demora anos ou meses, né? Passou aí de um mês, já é preocupante. Alguma coisa está errada, né? Para demorar tanto. A Thalita sugeriu para aquela a nossa amiga que solicitou, que perguntou como faz para captar clientes, ela deu uma boa sugestão, fazer parceria com o cartório, ótima sugestão. O João Paulo, eu acho que o João Paulo é lá do Tecnólogo, né? Eu acho que é ele. Os corretores de imóveis querem trabalho de graça. Pois é, João Paulo, cabe a gente não fazer de graça para o corretor, porque ele não vai também abrir mão da comissão dele. Então, por que nós vamos abrir mão do nosso trabalho? Evitá-lo? Eu acho que é. Se não me engano, o AB define o valor dos honorários por uma tabela aprovada nos regionais, determinadas por uma comissão. Nos agrimensores não temos uma tabela, não temos nenhuma comissão, se bem que tem conselho aí que está saindo na frente. Um deles é o Conselho da Bahia. Gente, ó, parabéns, pessoal da Bahia. Pois a demanda e concorrência precifica o valor conforme a região do Brasil. O CREA e o CFT deveria definir, desde que tenha um bom senso com os valores dos nossos serviços. Por isso que eu digo, sei que tem gente que discorda, por isso que eu digo assim, que tem que ter um parâmetro. Não somente um parâmetro regional, como você disse, porque quem define os trabalhos está sendo essa demanda concorrência. Só que, infelizmente, a gente costuma fazer essa demanda pelo valor mais baixo, buscar o valor mais baixo que a concorrência cobra, sendo que na mesma região tem profissionais que cobram valores justos, porque supervalorizar não tem jeito, né? Mas cobram valores justos e não está faltando clientes. Um deles é o Ítalo mesmo aí da live. O Ítalo cobra o valor dele, e o cliente corre, passa um dia, o cliente volta. Porque assim, uma coisa é você ter um motivo para você olhar o que a concorrência está cobrando, quando a concorrência não está cobrando o valor justo. Agora, uma coisa é a pessoa ter um valor, a pessoa gostar de cobrar lá embaixo. Outra é a pessoa cobrar lá embaixo para esculachar. É isso aí que não está certo. Agora, se uma pessoa está precisando de dinheiro e ela tem um GPS ali, o serviço está ali na frente dela, tá ali, precisa de fazer uma consulta, precisa de dinheiro, tudo bem. Agora, de sã consciência, não, né? Tem que ter uma valorização. João Paulo, a questão é que os clientes vivem fazendo leilão e querem botar preço no seu trabalho. É isso aí. Porque às vezes, João Paulo, eu concordo com você, o cliente às vezes não quer pagar R$1.000 para fazer um carro, no entanto, ele tem uma caminhonete que vale não sei quantos mil. Aí ele não te paga aí 20 mil para fazer um georreferenciamento, mas paga não sei quantos mil para o filho dele fazer uma faculdade de medicina. Então é isso que nós temos que ver. Nós estamos trabalhando com um bem valorizado, um imóvel rural que tem valor. Então, é claro, o cliente não é bobo. Se ele chega lá, você está lá com vergonha de dar seu preço, você não está mostrando para ele a segurança que você tem do seu trabalho, porque se ele mostra que você mostra para ele que tem segurança, você vai perder para aquilo que o colega anterior falou, para aquela demanda de concorrente lá que cobra barato. Mas amanhã, quando a coisa empepinar para o lado dele, vamos fazer uma estatística, ele volta naquele? Ele não volta, ele vai procurar o outro. Você vê, ninguém está corrigindo o trabalho. Por quê? Porque o proprietário ele fica descrente, o sujeito pisou na bola uma vez, ele fica com raiva, ele procura o outro. Aí quem que ele vai procurar? Aquele que ele conversou a primeira vez e que deu um valor, que mostrou para ele que vai fazer o serviço bem feito, que mostrou uma proposta apresentável e que ele sentiu segurança. É isso aí. O Luciano, meu aluno, qual é mesmo a lei que fala sobre a inclusão de todos os imóveis de um mesmo proprietário em um único cadastro? A lei 4.504, que é a lei de registro públicos. O João Paulo é isso, que correção de CAR 150. João Paulo, tem uns que é corrigir, outros é refazer, tem uns aí que é só o perímetro, então você não vai corrigir, você vai refazer ele inteiro, né? Cristiane, para quem tem barragem há mais de 80 anos, como regulariza? Procura o órgão ambiental e regulariza enquanto é tempo. Sobre aquele, quando alguém perguntou sobre como fazer para comprovar o que o gado, né, que tem, né? Lembrando que o ITR é dos últimos 12 meses, uma das opções foi pedir uma guia de gado, outro deu a opção, Daniel, de ficha sanitária, o João Paulo falou guia de gado pela agrodefesa, todos são boas ideias, né? A Thalita, pedimos fazer o mapa de solo e pedir para assinar.
Não pode, mas pode sim. Aliás, o mapa de solo é uma coisa, um trabalho apresentável, que valoriza o serviço. E ali você, do lado do mapa de solo, você pode pôr uma legenda, por exemplo, tal área é área de gado, e durante o último ano ele teve tantos gado, teve isso, aquilo, aquilo outro. E ele assina. Amanhã, se der um problema, você tem aquilo ou em papel ou escaneado com a assinatura dele. E não ele vai falar que você inventou. Juraci, olá, tudo bem? Sou do litoral do Paraná. Trabalho como documentarista. Olha, para trabalhar como documentarista tem que gostar. Porque ir atrás de cartório, documento de cartório, não é um serviço fácil, não. Gente, não é um serviço que todo mundo gosta, não. É um serviço que tem que ser valorizado. A Ângela, minha aluna também, disse que é muito difícil porque deparo com prefeituras que não têm VTN. E o pior, Ângela, não é só a prefeitura não ter o VTN. O pior é que você não encontra no sindicato, você não encontra na Emater, e a minha sugestão é que na cidade, ali no município, junte ali quem faz o CCIRTR e pague um agrônomo para deixar um laudo pronto ali com o valor do VTN. Porque quando a receita chega, ela não quer saber, né? Marcos, imóvel cortado por ferrovia, que no caso prejudica a atividade, descaracteriza a continuidade? Não, não descaracteriza. Nem ferrovia, nem rodovia. A Cristiane, que é a primeira vez que ela assiste a Mundo Gel e adorou. Que bom, Cristiane, que você gostou. Eu, mas a Mundo Gel, nós temos uma parceria de confiança. A gente confia, eles confiam muito no meu trabalho, como eu confio muito no trabalho deles também. Então é mais uma parceria de confiança, de amizade, de respeito. E já que você gostou, assista sempre, acompanhe o Mundo Gel, tem muito conteúdo, de preferência vai também no próximo ano, na feira Mundo Gel Connect, a gente até se conhece lá, pode se conhecer pessoalmente. E acompanhe também a TGR, viu? A TGR é assim, ó, com o Mundo Gel, é amiga do Mundo Gel, então acompanhe também a TGR Treinamentos, nós temos muito conteúdo também. O Eduardo diz que os profissionais deveriam pressionar o Confea para criar tabela. Oh, nem fala, viu? Deveria mesmo. Mas cabe a nós, né, pressionar esse pessoal aí que está muito folgado. O João Paulo diz que parabéns. Ah, é o João Paulo, do Tecnológico. É bom, João Paulo, ter você por aqui. Muito bom. Pessoal, gostei muito da presença de vocês. Espero reencontrá-los dia 10 no webinar sobre CCIR-TR, com esse mesmo propósito. Que não der tempo de responder, que não der tempo, estarei respondendo depois. Se tiver dúvidas, pode me enviar no meu e-mail. O meu e-mail é esse, contato@tgrtreinamentos.com.br. Pode enviar pelo YouTube, aqui nesse vídeo, que esse vídeo também fará parte do curso CCIR-TR e também do canal do YouTube. E lembra aquela frase que eu sempre digo: nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde outros já foram. Lembrando que isso aí se encaixa naquele caminho traçado de quem começou lá, ó, não valorizando o serviço, o conhecimento, traçou um caminho e vai a gente atrás desse caminho também. Valorize o seu serviço, valorize o seu conhecimento. Somente assim nós mesmos nos valorizamos, tá? Do momento que valoriza o nosso serviço, o nosso trabalho. Não vai liquidar o seu trabalho, não coloque em leilão, não. O seu valor é esse e acabou. Lembre da sua responsabilidade. O cliente vai ficar feliz. Pode, depois me conta, se não.